Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, a sua semana que só está começando. Que você tenha um domingo incrível, uma semana cheia de favor, que você veja a glória de Deus em tudo, que os seus passos sejam confirmados pelo Senhor, em nome de Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Então se aproxime de Deus. E Deus vai se aproximar de você. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, à procura de corações inteiros para mostrar a sua força. Busque o Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Então, qual é a escolha? A melhor escolha? Buscar a Deus. Colocá-lo no centro da sua vida. A Bíblia diz assim, aqui em 1 Crônicas 16, na mensagem: trouxeram a arca de Deus, puseram-na no centro da tenda que Davi tinha montado. E ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz ao Eterno. Depois de oferecer os sacrifícios, Davi abençoou o povo, porque estava apto, né? Agora, a abençoar. Ele já tinha feito tudo. Ele buscou a coisa certa, colocou no centro, ofereceu sacrifícios. Ele estava alinhado com Deus. Então ele abençoou o povo em nome do Eterno e distribuiu para cada pessoa um pão, um pedaço de carne, um bolo de passas. E sabe o que ele fez? Davi nomeou alguns levitas para ministrar diante da arca do Eterno, intercedendo, dando graças e louvando o Eterno, Deus de Israel. E aí ele dá os nomes aqui, continua, é lindo. Você vê pessoas que foram escolhidas, levantadas para adorar o Senhor, para ministrar, para interceder, para adorar dia e noite o Senhor. Então, eu costumo lembrar aqui sempre, porque para mim isso é muito importante, né? Isso mudou a minha perspectiva. Quando eu, estudando as Escrituras, vi que Davi, quando assumiu o trono, ele fez duas coisas muito importantes. Que foi desapossar os jebuseus de Jerusalém e ocupar aquele território. O lugar mais alto da nação estava ocupado pelo inimigo. E ele desocupou, ele botou o inimigo para correr. Então, olha só, o lugar mais alto da nação estava ocupado pelo inimigo. Qual é a nossa parte mais alta? Qual a parte mais importante da nossa vida? É a espiritual. E se a parte espiritual, que é a parte mais alta,
está ocupada pelo inimigo, quer dizer, o mal tem poder, o Senhor não é prioridade na minha vida, eu não vou ter uma vida completa. Então, por anos, os jebuseus ficaram lá. Até Davi assumir o trono. Quando ele assumiu o trono, ele não aceitou mais que o inimigo ocupasse aquela área tão importante, o lugar mais alto da nação. Porque o lugar mais alto, a parte mais alta da nossa vida é a nossa vida espiritual. E se ela está derrotada, se ela está ocupada por inimigos, então eu estou só na parte baixa. Eu nunca vou viver tudo que eu poderia viver. Então, as partes baixas até foram desocupadas, mas a parte mais alta estava ocupada pelo inimigo. O que adianta você até conquistar algumas áreas? Profissionalmente eu vou bem. Minha saúde tá muito boa. Mas a minha parte espiritual está um fracasso. A segunda coisa, dentro da parte espiritual, ele foi em busca da arca do Senhor. Porque por anos a nação ficou, por exemplo, nos dias de Saul, ele nunca se preocupou em ir em busca da arca. O próprio Davi falou isso. Que nos dias de Saul ninguém se preocupou em busca da presença de Deus. Porque a arca representava a presença de Deus. E se eu não me preocupo com a presença de Deus, eu não me preocupo com o que Deus pensa, eu não me preocupo com a minha parte espiritual, em ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, eu já fracassei na vida. Porque você pode ser a pessoa mais bem-sucedida profissionalmente, pode até ter dinheiro, ter influência, ter um cargo de importância, mas tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas aquele que serve o Senhor, que crê no Senhor, diz a Bíblia, permanece para sempre. Tudo passa. São glórias momentâneas. Né? Se eu viver 100 anos, são 100 anos. Agora, eternidade não tem fim. E como eu vivo esse tempo, vai determinar onde eu vou passar a eternidade. A Bíblia apresenta 2 caminhos, céu e inferno. E só tem um meio de nós passarmos pelas portas do céu. Por Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é a porta de salvação. Ele é o bom pastor. Ele é o eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta. Eu sou o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Apresentam por aí muitos deuses, mas só um ressuscitou. Está sentado à direita do Pai. E só tem um caminho para chegar ao Pai, tem que passar por Jesus. Ninguém chega ao Pai sem Jesus. Então eu creio no meu coração, confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e eu sou salva. Eu sou justificada.
Mas se eu não creio no meu coração, eu não confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, eu não tenho como ser salva. E existe eternidade. E só tem um jeito de nós passarmos a eternidade com Jesus, crendo nele. Crendo nele. Obras não podem nos salvar. Religião não pode me salvar. Dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, isso não me salva. Não tem o poder de me salvar. Até porque o próprio Senhor Jesus disse que as nossas obras são como nossas justiças, são como trapos de imundícia. Então, assim, eu só posso ser justificada pelo sacrifício da cruz. É pela cruz. Quando eu creio no sacrifício da cruz, no que foi conquistado na cruz, vencido na cruz, dominado na cruz. Quando eu creio e me alinho com o Senhor, e me submeto e reconheço o senhorio do Senhor Jesus, a minha vida é transformada. O caminho que leva ao céu, ele é estreito, ele é apertado, ele tem pressão. Agora, o caminho que leva à perdição, ele é largo, ele é espaçoso, ele não tem pressão. Ele está alinhado com a cultura. E quando eu vejo pessoas se desviando da verdade e se aliando ao ímpio, ao invés de se alinharem com Deus, estão se alinhando com a cultura. Estão alargando a porta. E apresentam uma teologia, mas ela não é bíblica. Porque eu tenho falado muito sobre isso. Teologia, todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma opinião sobre Deus. Todo mundo tem. Você perguntar para as pessoas, de forma geral, todo mundo tem uma teologia. Só precisa saber se ela é bíblica. E o que mais nós temos visto são teologias que não são bíblicas. Não são bíblicas. Nós temos visto gente como a igreja de Sardes, que tem fama de estar viva, mas está morta. A igreja de Laodiceia, que Jesus já está do lado de fora. O povo está lá dentro, adorando quem, o que, nós não sabemos. Porque Jesus mesmo estava lá, batendo para ver se alguém ouvia e dava lugar para ele entrar na igreja. Que a igreja que estava teoricamente adorando a ele não estava lá, ele estava do lado de fora. E era a igreja mais rica. Nossa, a igreja riquíssima. Laodiceia era a igreja rica. Poderosa, né? E tinha de tudo. Tinha tudo lá. Do melhor. Tanto que o anjo da igreja disse, não, eu não tenho falta de nada, eu sou rico. Eu sou um líder bem-sucedido. Olha só o meu resultado. E o Senhor falou o que para ele? Você é um pobre, cego, nu, desgraçado. Está escrito assim, vai ler lá. Você precisa pingar colírio nos seus olhos, você é um cego. Trocar suas vestes contaminadas por vestes brancas. Passar pelo fogo. Pelo fogo. Então, a igreja de Laodiceia tinha uma teologia? Tinha.
mas não bíblica, porque Jesus não estava lá. De Sardes também tinha, mas não bíblica, porque tinha fama. Todo mundo olhava e achava que estava, né, que era uma igreja viva, mas estava morta. E assim, a igreja de Tiatira, que tinha coisa boa, mas estava tolerando coisas que eles não podiam tolerar. Né? E o Senhor deixa bem claro, você não pode tolerar algo que vai destruir com a sua vida espiritual. Isso você não pode. Então aqui, o que nós vemos? A arca tinha que estar no centro. A arca representa o quê? Deus. A arca tinha que estar no centro. De novo. Trouxeram a arca de Deus e puseram-na no centro da tenda que Davi tinha montado. E ofereceram sacrifício. Então, eles trouxeram a arca, Davi foi buscar a arca, quer dizer, foi em busca da presença de Deus. E colocou onde? No centro daquela tenda. No centro. Então, qual é a mensagem para nós? Eu tenho que buscar a presença de Deus. E colocar o Senhor no centro da minha vida. E oferecer a Ele sacrifícios. Honrá-lo de todo o meu coração. A gente sabe que essa forma de adoração instituída por Davi, uma adoração simples, mas é a única que Deus tem saudade, né? Da tenda caída de Davi, quer dizer, é um padrão de adoração que foi deixado. Onde havia o quê? Simplicidade, verdade, corações rasgados, e eles adoravam de noite, de forma tão simples e tão profunda. Tudo que eles queriam era a presença de Deus. Eles queriam a presença de Deus. Eles iam para aquela arca e se debruçavam ali em busca da presença de Deus. Então, Davi, quando subiu ao trono, ele não foi atrás de construir um palácio. Ele não foi para nenhuma outra direção, senão desapossar os inimigos do lugar mais alto do país, buscar a arca do Senhor. Ele só tomou decisões espirituais que iam favorecer a vida espiritual da nação. Por quê? Porque Davi sabia que quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Quando eu cuido da minha vida espiritual, quando eu me alinho com Deus, eu me volto para Deus, eu me rendo a Deus, eu me submeto a Deus, eu reconheço o senhorio do Senhor, eu me coloco de forma submissa, eu persigo a santidade. Quando eu tenho prazer no Senhor, prazer nas coisas espirituais, minha vida vai explodir. Porque quando Deus tem tudo de mim, eu tenho tudo dele. Tudo dele. Quando o Senhor se torna realmente a minha prioridade, a prioridade da minha vida, da minha família, não há limite. Não há limite para Ele me promover, para me erguer, para Ele abençoar a minha vida. Então, às vezes eu vejo gente correndo para lá e para cá, como Saul. Saul correu atrás de muitas coisas, da aprovação das pessoas, de levantar um monumento em honra a ele mesmo. Ele correu atrás de manter o trono. Ele queria, Deus botou ele lá e ele ficou correndo atrás de segurar. Então ele só correu atrás de coisas que passam. Ele perseguiu o trono. Davi perseguiu a presença de Deus. Aí você compara os dois reinos, os dois reinados. Saul, um fracasso, derrota pura, e terminou seus dias de forma lamentável, se suicidou.
Davi, um rei, fez a liderança dele, o reinado dele, foi de glória. Conquistou as áreas que ainda estavam ocupadas pelo inimigo, ampliou o território da nação, levou o povo para Deus. Ele foi chamado de a lâmpada da nação. Os seus soldados disseram que ele valia por 10.000. A Bíblia diz que o Senhor não escolheu um lugar, ele escolheu um homem. Eu escolhi Davi, eu ungi Davi, eu escolhi Davi. Então, assim, a Bíblia diz que Deus era com Davi e Deus dava vitórias a Davi. Mas Davi, você vê que ele não tomou uma decisão sem pedir direção a Deus. Ele consultava o Senhor. Ele tinha uma fome por Deus. Você lê os Salmos, você aprende a adorar com Davi, porque Davi foi um adorador. Você vê que ele compôs canções, são esses salmos. Ele fabricou instrumentos somente para adorar a Deus. Ele tocava a harpa. Era tanta unção que os demônios, o mal que estava em Saul, só saía com Davi tocando a harpa. Olha o poder que havia, olha a unção que Satanás não suportava e saía do Saul quando o Davi tocava a harpa. Então, Davi não se tornou esse rei que depois de Jesus é o nome mais citado na Bíblia. Um rei, assim, surpreendente. Eu sempre falo que Davi precisa ser estudado. A entrega, a fidelidade. Ele sempre deixou claro que ele queria Deus. Me tira tudo, mas não me tira o teu espírito. Você vê ele buscando pela vida espiritual dele. Me devolve a alegria da salvação. Contra ti pequei. Né? Nós lemos o Salmo 32, 51, você vê esses salmos de arrependimento, né? Quando ele pecou com Betseba. Quando o filho morreu, após ele passar ali 7 dias orando, jejuando, ele se levanta e vai adorar a Deus. Quando o Senhor o corrigia, ele dizia, o Senhor tem razão. Gente, eu me emociono quando eu estou lendo. Eu vejo aquela passagem de Simei atirando pedras nele e ele dizendo, eu estou passando por isso porque o Senhor está permitindo, então eu vou passar. Então, um homem que amou a Deus e deixou um legado para nós. Ame a Deus acima de tudo. E neste domingo o Senhor está falando com você, enquanto a vida espiritual de algumas pessoas, e talvez a sua, não for colocada no lugar mais alto, não vier em primeiro lugar, você não vai conseguir, e muitas pessoas não vão conseguir viver tudo que poderiam viver. Deus está dizendo, busca minha presença e me coloca no centro da sua vida. Vai buscar a arca e coloca no centro da tenda. Busque a arca e coloca no centro e ofereça sacrifícios ao Senhor. Tome essa decisão aqui hoje. Que você vai buscar a presença de Deus e vai colocar o Senhor no centro da sua vida. E vai construir a sua vida com base nele. Vai pegar todos os dias a sua cruz e vai segui-lo. Que significa oferecer os sacrifícios que são necessários. Vamos? Levante-se. Levante-se e tome a decisão mais importante. Essa é a mais importante. Não existe nada mais importante do que amar o Senhor e priorizá-lo acima de tudo. Eu costumo dizer,
que a herança mais importante, o que é mais precioso que nós deixamos para os nossos filhos é a fé. Porque se eles tiverem a fé, eles têm tudo. Se volta para o Senhor, busca a arca e coloca no centro. Você vai ver o que Deus vai fazer por você e pelos seus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que essa palavra tenha dado consciência, temor e levado essa pessoa a se curvar completamente, totalmente diante do Senhor. E dessa forma a vida dela vai mudar para sempre. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de temor e de uma vida de santidade. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância e crescimento na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que esse temor, esse entendimento tenham tomado conta dos corações, que uma fome viva pelo Senhor, que eu deixe pessoas famintas pelo Senhor e decididas a priorizar aquilo que deve ser a prioridade, deve vir em primeiro lugar, o Senhor. Buscar a arca e colocá-la no centro. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje às 9, a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.